Bom, sejam todos bem-vindos. Eu quero falar aqui agora para vocês da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 14 a seguir, e eu vou dar um tema para isso. As duas naturezas de Cristo. Jesus tinha duas naturezas. E esta constitui-se uma das doutrinas principais da nossa fé cristã. Nós acreditamos que Jesus compartilhava e gozava da mesma natureza. Natureza do Pai, que é a natureza divina, e a natureza humana, que foi quando Jesus tomou a forma humana. Conforme a gente lê no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Então, esse se fazer carne mostra que Jesus teve a autonomia de assumir essa nova configuração com imagens. Imagem humana e tendo as mesmas sensações e experiências humanas. Jesus foi plenamente humano. Então nós temos aqui essa concepção da fé cristã. Jesus também, ele é 100% Deus, assim como ele é 100% humano. Então Paulo começa dizendo assim: "Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados." Então a primeira coisa, Jesus assume a forma humana, ele passa a ter sangue, ele passa a ter todas as projeções que um homem tem, e através do seu sangue é que nós temos a remissão do pecado. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação? Aqui nós temos um primeiro impasse. Quando diz que ele é o primogênito de toda a criação, não constitui-se a interpretação equivocada das testemunhas de Jeová que Jesus foi a primeira criação. Isso não procede. Quando diz que ele é o primogênito de toda a criação, a palavra no grego aqui é prototokos, que significa aquele que tem a primazia. Aquele que tem a primazia. Não quer dizer que ele seja o primeiro a ser criado. Tanto que no versículo 18, Paulo diz que ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Preeminência, melhor dizendo. Então, se ele é o primogênito dentre os mortos, e a palavra primogênito quer dizer primeiro sempre, conforme diz as testemunhas de Jeová, isso não é verdade? Então Jesus deveria ser o primeiro a ser ressuscitado. E não foi. O primeiro que ressuscitou, a gente viu tantas narrativas lá do Antigo Testamento, tanta gente que já ressuscitou no Antigo Testamento. Um homem que caiu lá no túmulo de Eliseu e ressuscitou. Outro que Elias ressuscitou. O próprio Lázaro que Jesus ressuscitou. Na crucificação, quando Jesus morre, alguns mortos ressuscitam. Claro, estou falando de fé, mas eu estou sendo aqui ortodoxo. Eu estou sendo correto a interpretação bíblica. Então Jesus, quando diz que ele é o primeiro, o primogênito dentre os mortos, vou corrigir aqui, não quer dizer que ele foi o primeiro a ressuscitar. Quer dizer, mais uma vez, para que ele tenha preeminência entre os mortos. Ainda quem diga que ele foi o primeiro dentre os mortos, porque foi o primeiro que ressuscitou e não tornou-se a morrer, como Lázaro ressuscitou e morreu, como Jesus ressuscitou Lázaro e morreu. Há até quem diga também que Jesus é o primeiro dentre os mortos, porque ele auto-ressuscitou. Porque uma vez que lá em Atos dos Apóstolos nós temos essa determinação que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então ele auto-ressuscita. Em Atos também nós temos que o Pai ressuscitou Jesus Cristo. Mas veja que isso também tem concomitância. Ou seja, os três membros da Trindade agem em concomitância ao mesmo tempo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo gerou Jesus. Mas em João, no capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne. Então todos estão ali trabalhando simultaneamente. Então Jesus aqui é que tem preeminência dentre os mortos. Não que ele foi o primeiro a ressuscitar. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Essa imagem do Deus invisível também não pode ser entendido como uma configuração de que Deus tenha uma imagem humana, com pés, mão, cabeça, boca, não, nada disso.
E você pode agora estar em parafusos, porque lá em Gênesis nós lemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas Deus não tem pés, Deus não tem mão, Deus não tem cabeça. Nós não sabemos qual que é a forma de Deus, o que nós sabemos é que ele é invisível. Porque aqui também diz que ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível. Mas que tipo de imagem é essa? Que configuração é essa? Já que Deus não tem pés, mão, cabeça. E que tipo de linguagem é essa, Jeremias? Na teologia nós estudamos isso como antropomorfismo. Linguagem antropomórfica. Antropomorfismo é quando você atribui a Deus características humanas. Isaías viu Deus assentado no trono, no alto e sublime trono. Deus não tem cadeira lá no céu. Deus não fica cansado. Deus não tem cabelo branco, não tem barba branca. Isso aí é coisa da nossa humanidade. Então a gente atribui a Deus características humanas. Isso chama-se antropomorfismo. Quando você atribui a Deus características de sentimento, em Gênesis no capítulo 6, versículo 6, quando diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, versículos anteriores diz que pesou-lhe em seu coração. Esse peso no coração não quer dizer que Deus tem um coração. Esse coração, que é um órgão, que é um músculo, que tem a função nos humanos de bombear sangue, em Deus, esse coração constitui-se uma linguagem antropopática, de antropopatismo. Quando você atribui a Deus características de sentimento, esse coração é poético, está numa linguagem poética. Então, não é que Deus tem um coração, é poético isso. E quando fala que ele se arrependeu, é antropopatismo, é uma linguagem antropopática, ok? Aí diz aqui, qual a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, seja trono, principado, seja dominações, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas subsistem por meio dele. Aqui está mostrando que Jesus é o alicerce da criação, sendo ele próprio o Criador. Porque nele foram criadas todas as coisas. Então ele constituiu-se o alicerce. Ele vai sustentar esse grande edifício. Nós lemos também em Hebreus no capítulo 1, versículo 3, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele é o alicerce, porque nele foram criadas todas as coisas, mas diz que ele também criou todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por ele. Ele é o alicerce e ele cria todas as coisas. Veja a grandiosidade de Jesus na Bíblia, a grandiosidade de Jesus no Novo Testamento. O texto neotestamentário está cheio, está repleto de reafirmações de que Jesus é teologicamente o Deus de Israel. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Amanhã eu vou continuar falando sobre esse tema. Deus abençoe a todos e muito obrigado.